Boa noite, irmãos. É um pouquinho difícil ministrar assim no último dia, né? Depois de tantas palavras diretivas que nós já ouvimos, de tantas palavras norteadoras que nós já ouvimos. Mas eu quero compartilhar nesse fim de tarde algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. E é sobre caminho, né? Muito nós falamos aqui sobre caminho, né? Sobre esse caminho que nós temos que trilhar, sobre esse caminho que nós devemos seguir. E eu quero compartilhar um pouco disso com você nessa noite. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 4. Deus vai contar a presença, Deus, sobre nós. Isaías 53, 4 fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E eu queria que você focasse nesse versículo 6, que fala assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E eu meditando esses dias, né, a palavra do pastor Ricardo foi uma palavra muito pontual, porque às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós pensamos que não estamos cometendo certos pecados. E quando eu li essa palavra, algo saltou assim aos meus olhos, porque ela fala assim: e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então eu lendo tudo isso, né, que ele fala antes, que o profeta fala antes, certamente que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E depois de um texto tão grandioso, né, ele fala assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, né? E quando fala sobre se voltar para o seu próprio caminho, significa que existem dois caminhos, né? E aí é a questão, é o que eu quero que você se pergunte nessa noite: será se eu tenho me voltado para o meu próprio caminho? Será, como que tá a minha vida? Como que está o meu coração? Será se eu tenho tido essa instrução? Será se eu tenho tido essa sensibilidade de ouvir a Deus em pequenas coisas, em pequenos acontecimentos do nosso dia a dia? Será se nós temos tido essa sensibilidade de perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu proceda nessa situação? Como o Senhor quer que eu proceda nesse tempo, né? E quando nós nos afastamos do nosso relacionamento com o Senhor, nós nos tornamos mais tendenciosos a viver da forma como achamos melhor. Então, muitas vezes não está relacionado com viver uma vida mundana, como nós podemos dizer, mas a falta desse relacionamento com Deus, a falta dessa intimidade com Deus, que acaba nos tornando negligentes, né? E nos faz negligenciar muitas coisas, e até mesmo escolhas e decisões as quais Deus gostaria de participar e nos instruir: filho, não é por aí, é por aqui. Então foi algo que eu pensei muito esses dias, e algo também que eu errei muito em 2019, né?
Às vezes nós nos precipitamos muito, tomamos algumas decisões precipitadas sem ouvir a voz do Senhor. E achamos que está tudo bem, que não é pecado, sendo que no versículo aqui ele fala: nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E às vezes a gente pensa que se desviar é só a pessoa que não está mais indo para a igreja, a pessoa que não está frequentando. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós perdemos. Nós estamos e não estamos, porque nós não temos essa sensibilidade, nós não temos tido essa devoção a Deus a ponto de ouvir aquilo que Ele quer para a nossa vida, né? E o interessante disso é que existem esses dois caminhos, e isso fala sobre escolhas do nosso coração, né? Aquilo que nós temos escolhido, aquilo que nós temos decidido viver. A ausência do ambiente da intimidade torna o convencional mais aceitável do que a vontade plena de Deus. Então, muitas vezes, quando nós nos pegamos em situações difíceis, a maioria das vezes nós vamos recorrer àquilo que é mais fácil, aquilo que me é convencional, aquilo que é mais fácil para mim resolver aquele problema. Sendo que muitas vezes Deus tem um caminho mais estreito. E os caminhos de Deus, eles são maiores, né? Isaías 55 fala que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maiores do que os nossos pensamentos. Então, por esse versículo, a gente já entende que nós não temos capacidade de caminhar só. Que nós não temos essa autonomia para caminhar só. Mas que nós somos dependentes de Deus, que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus para conduzir a nossa vida, né? Seguir os nossos próprios caminhos significa fugir dos ciclos de Deus para as nossas vidas, e isso retardará o processo ao qual estamos inseridos. Eu achei muito interessante a palavra do pastor Patrick, quando ele falou que um ciclo não é algo, quando a gente imagina ciclo, já pensa em algo arredondado, uma coisa que vai, que volta, que vai, que volta. E quando ele estava ministrando sobre isso, Deus começou a falar no meu coração que o ciclo é um caminho, é uma estrada, né, que você tem que avançar. Então, uma dessas características desse ciclo ao qual nós estamos inseridos é avançar. E aí, quando eu fujo desse caminho, quando eu me desvio desse caminho, quando eu perco essa conexão, eu entro nessa posição de me desviar. E desviar, gente, às vezes pode ser algo tão corriqueiro. É nós nos afastarmos da voz de Deus, é nós nos afastarmos da sensibilidade do Espírito Santo falando na nossa vida, em pequenas decisões, né? E pensando sobre isso, eu comecei a me questionar: Deus, o que tem nos impedido de avançar nos ciclos? O que tem nos impedido de desenvolver esses ciclos? De progredir, de não ter que retornar para resolver outras coisas, né? Então, nós precisamos avançar. Essa palavra é muito específica para nós. Quando fala de ciclos, o desejo de Deus é que nós estejamos avançando constantemente. Você venceu uma etapa, Deus te chama para outra. Você venceu uma etapa, Deus te chama para outra. E esse ciclo, ele é uma constante. E você vai simplesmente progredindo. Você amadurece em algo, Deus te leva para uma situação complicada e Ele te prepara para algo melhor. Então, no meio do percurso, no meio desses ciclos, Deus ele vai nos moldando. Ele vai colocando as características dele em nós, como referiu o Luan. E isso é muito fundamental, né? Quando fala de identidade, fala daquilo que nós somos. E aquilo que nós somos está ligado àquilo que Deus pensou para nós.
Então, quando nós estamos nesse processo, que nós não estamos retrocedendo, mas nós estamos avançando, Deus ele vai imprimindo cada vez mais a essência dele em nós, né? Por isso que a Bíblia fala sobre a questão da maturidade, né? Hoje o pastor Paulo ele é mais experimentado do que nós que somos jovens. Então, ele já passou mais por essas digitais de Deus. Então, Deus já imprimiu algo a mais na vida dele. Por isso que eu acho massa quando se fala sobre as gerações. E achei muito linda a oração do pastor quando ele falou sobre isso. Porque as pessoas mais experimentadas, elas vão instruindo os jovens e as gerações subsequentes para que elas possam desfrutar da plena liberdade com Deus, né? Às vezes nós não passaremos por aquilo que o pastor Paulo passou, que os nossos pais passaram, porque Deus, em sua infinita bondade, os alcançou e hoje nós temos acesso a um outro nível. Então imagina nossos filhos como eles serão. Eles estarão em um outro nível. E isso é com que nós devemos nos apegar, para que nós possamos prosseguir, né? O interessante é que muitas vezes quando você está num caminho, você vai para chegar em algum lugar. E muitas vezes quando você não tem essa intimidade com Deus, quando você não tem essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, muitas vezes parece que você está andando às cegas. E às vezes parece que não tem tanto sentido aquele tempo que você está vivendo. Certo que às vezes Deus se cala para nos ensinar algumas coisas, mas muitas vezes essa ausência da voz de Deus se dá pela nossa falta de intimidade com Ele. E o que é esse desviar, né? O desviar é o sair do plano original, né? Desviar é estar fora da rota estabelecida, estar fora do caminho. Então eu tenho um objetivo, meu objetivo é chegar ali na mesa de som. Então vem algo e me distrai e eu saio do caminho. Então o desviar, gente, ele está condicionado às distrações também, que nos pegam no meio do percurso, né? Eu queria convidar você a abrir em João 14:6. João 14:6. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando eu penso nesses ciclos, a nossa jornada de vida aqui na Terra, ela precisa nos conduzir ao Pai. Jesus veio para estabelecer essa ponte, né, essa conexão entre nós e o Pai. Então, quando eu estou no meu cotidiano, eu preciso buscar, eu preciso chegar ao Pai, eu preciso me parecer mais com o Pai, né? E são essas situações que vão nos forjar a parecermos mais com Ele, né? Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Estar nele significa permanecer nos ciclos que Deus tem para nós. Então isso é uma jornada. Essa é a nossa jornada, chegar até o Pai. Dele nós viemos e para Ele nós retornaremos. Então esse é o maior ciclo que nós temos, retornar ao Pai. Enquanto nós retornamos ao Pai, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós nos tornamos mais parecidos com Ele, nós temos as características dele em nós. E é nesse caminho que nós vamos ser moldados. Jesus é o caminho. João 14:6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, é nele que eu preciso estar. É nele que eu preciso estar. Eu só vou conseguir chegar até o Pai se eu estiver nele.
Eu só vou conseguir chegar a Deus se eu estiver nele, se eu estiver me relacionando com Ele. Então, Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Então, quando eu estou nele, eu consigo compreender aquilo que eu estou vivendo. Eu consigo compreender os ciclos aos quais eu estou passando. Então, Ele é o caminho. Jesus é o caminho e nós precisamos estar nele. Viver os ciclos de Deus tem a ver com as minhas escolhas e com a decisão do meu coração em saber onde quero chegar. Então, muitas vezes nós estamos nesse caminho. Se nós estamos hoje nesse caminho que é Jesus, foi porque nós escolhemos. Nós o aceitamos como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Então, essa foi a nossa escolha. Porém, nós também precisamos escolher permanecer. Permanecer nesse caminho. E às vezes eu vejo alguns amigos que se desviaram, que estão fora assim, totalmente da vida com Deus, da palavra de Deus. E eu fico pensando, cara, às vezes é tão complicado isso, porque a nossa vida cristã, ela é uma escolha, todos os dias. E muitas vezes a gente não está num dia bom, mas se você sabe aonde você quer chegar, se você sabe por que está ali, se você tem Jesus dentro do seu coração e fala assim: Jesus está comigo e eu estou no caminho. Jesus está comigo e eu estou no caminho. Então isso te faz permanecer. Às vezes nós não temos nem motivos para permanecer, as coisas tudo mal, mas você tem um motivo para permanecer, porque você decidiu no seu coração. Então, andar com Jesus é uma decisão diária. E às vezes a gente olha assim, todo mundo aqui da igreja, e pensa assim: meu Deus, ninguém passa dificuldade. Mas todo mundo passa dificuldade. E a diferença daqueles que vão reinar com Cristo em sua volta é justamente essa. Daqueles que decidiram permanecer, mesmo sofrendo, mesmo passando dificuldades, mesmo se aborrecendo. Então nós precisamos decidir permanecer no caminho. E isso às vezes é difícil, mas às vezes é muito prazeroso. Quando Deus vem, às vezes a gente está nos momentos tão difíceis, né? E aí a gente chega aqui no culto, só levanta as nossas mãos assim, e Deus vem sobre a nossa vida, e você fala assim: cara, vale a pena. Vale a pena permanecer. Vale a pena estar no caminho. Às vezes as coisas no mundo parecem mais atrativas porque são mais fáceis, mas nada se compara àquilo que nós temos recebido, nada se compara com a glória do Senhor que emana dentro de nós. Então por isso nós precisamos decidir permanecer. Amém? Provérbios capítulo 14, versículo 8. Eita. Provérbios 14, 8. Se você não quiser abrir, só anota aí que eu vou ler, tá bom? Fala assim: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Então, aqui fala duas coisas interessantes: sabedoria e prudência. E eu acredito que essas sejam duas chaves para o nosso ano de 2020. Nós precisamos de sabedoria para conseguir viver todas essas palavras que nós temos recebido. E nós precisamos também de prudência para não nos desviarmos do caminho. Para não viver aquilo que nós pensamos que devemos viver, mas levantar as nossas mãos e falar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? O que o Senhor quer que eu viva nesse tempo? E ter uma vida de completa rendição a Deus é isso, né? Quando ele fala assim: e discernir o seu caminho.
Isso fala de uma relação com Deus, né? De nós orarmos e falarmos com Deus. Às vezes a gente pensa que falar com Deus é só quando a gente está no nosso quarto, ou quando a gente vem para a igreja. Mas às vezes você está numa situação lá no seu trabalho, você fala, Deus, você ora, né, em pensamento, Deus, o que eu preciso fazer aqui? E Deus vai lá e te ilumina e te dá uma direção. Então isso é discernir o caminho. Isso é compreender o caminho. E Deus nos chama para isso nesse novo ano, né? Às vezes, nos anos anteriores, nós podemos ter falhado, nós podemos ter pecado muito nisso, né? De, às vezes, ir pela nossa intuição, ir por aquilo que nós achamos, mas Deus nos chama para esse lugar de discernirmos o nosso caminho. Deus quer nos ajudar a viver um ciclo perfeito, a viver um ciclo em que Ele está em todos os passos, onde Ele segura na nossa mão e fala, agora é por aqui, você já terminou aqui, agora é por aqui, depois mais esse nível. E Deus nos chama para esse nível de relacionamento. E essa questão do discernimento é um dom de Deus que só vem através do nosso relacionamento com Ele. Então, às vezes, por mais que a gente vá e volta, a gente sempre vai chegar nesse ponto do nosso relacionamento com Deus, porque nós precisamos disso para permanecer. No versículo 12, ainda do capítulo 14, fala assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final lhe conduz à morte. Muitas vezes nós pensamos que aquilo é o melhor para nós, que aquilo é o que Deus queria para a gente. Deus me ensinou muito acerca disso. E eu confesso que apanhei muito para aprender. Né? Depois que eu formei, eu passei um tempo estudando para concurso. E eu nunca passava. Fiz muitas provas. Eu fui para Brasília, para Imperatriz, fui para vários lugares. E eu ficava, meu Deus do céu, mas eu estou estudando tanto, por que eu não passo? E eu entendi assim, que Deus queria amadurecer o meu coração em muitas coisas, né? Me tornar uma pessoa mais dependente dEle. E foi um ano em que eu provei assim, da bondade do Senhor de uma forma muito sobrenatural. Eu não trabalhava, mas o pouco que eu ganhava, né, fazia alguns bicos, e o pouco que eu ganhava, Deus me supriu em todas as coisas. E nesse ano de 2019, né, mesmo estudando na correria, Deus continuou suprindo a minha vida. Deus continuou abençoando a minha vida, a vida da minha casa. E eu sou muito grato, né? E hoje eu tive que passar por muitas situações para que eu pudesse aprender que o caminho dele sempre vai se sobressair. Às vezes eu saía de uma prova e eu ficava tão decepcionado. Nossa, eu fui tão mal, me dediquei tanto, fui tão mal. E às vezes chorava, mas era coisa rápida, porque o Espírito já começava a ministrar no meu coração. Ele falava, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, e o meu caminho é melhor do que o seu caminho. Então, quando a gente aprende a depender de Deus, tudo se torna mais leve, porque às vezes a gente está levando um fardo pesado que é desnecessário. Então, quando a gente... Por isso que fala aquela palavra dos fardos, né? Que Jesus fala, pegai o meu fardo que é leve. Por que é leve? Porque quando nós assumirmos o fardo de Jesus, por mais difícil que seja, nós temos confiança. E quando nós confiamos de que Deus tem um plano maior, de que Deus tem um plano melhor, nós descansamos. E aquilo é refrigério para a nossa alma. Então, nós precisamos entender. E eu queria que você pensasse sobre isso na sua vida. O que eu tenho levado de fardo? Onde que eu não tenho confiado no Senhor? Ainda falando sobre prudência, no 15 fala assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente se vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal,
mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então Deus nos chama para esse lugar de prudência, de cautela. Que esse ano você possa ser mais cauteloso nas suas decisões. Que esse ano você possa ser mais prudente com aquilo que Deus tem falado e tem ministrado ao seu coração. Amém? Quando nós estávamos virando o ano aqui na igreja, a pastora Elaine pegou o microfone para orar. E eu achei tão engraçado que ela falou ontem que Deus falou com ela sobre intensidade. E quando ela estava orando, justamente na virada de ano, e eu me perguntando: Deus, o que o Senhor tem para nós esse ano? O que o Senhor tem para nós esse ano? E a palavra que Deus ministrou ao meu coração foi intensidade. Ele falou que esse seria um ano de intensidade, né? E quando ele falou, Deus falou isso ao meu coração, eu falei: caraca, é verdade isso. E eu lembrei de uma palavra que o pastor Leonardo Moraes falou, não sei se foi no culto ou se foi para a gente em algum momento, mas ele falou que nós precisaríamos ter mais sinergia, né? E o que significa essa palavra sinergia? Ação ou esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Então fala de esforços simultâneos, ou seja, nós como corpo de Cristo, nós concentramos a nossa força em algo e vamos lá e realizamos. E eu acredito que isso é muito pontual para nós como casa, como igreja, né? E eu gostaria de compartilhar isso, que foi algo que marcou no meu coração. Porque quando eu penso nisso, eu penso, cara, às vezes nos falta muito isso. Nessa questão da sinergia. Essa questão, tá tendo um movimento de oração. Então nos falta, exemplo, vamos fazer uma vigília. Então nos falta essa sinergia de todo mundo se voltar para aquela vigília. Vamos todos para a vigília, vamos todos para essa atividade. E isso traz, pela questão da unidade, traz um efeito maior para nós como igreja. Então eu queria que você colocasse essa palavra na sua cabeça para esse novo ano. Sinergia. Se vai ter um retiro de mulheres, você já fez o retiro, sinergia, você precisa participar desse retiro para servir. Se vai ter um retiro de homens, se vai ter um retiro de carnaval. Então, aquilo que Deus está direcionando a casa para fazer, você precisa se incluir. Você precisa se fazer parte. E você precisa somar forças. E sempre é muito incrível a conferência de jovens, porque de certa forma nós permanecemos nessa sinergia, né? E nós nos movemos em prol de algo, né? E essa sinergia não é só para as atividades, digamos, tem uma pessoa doente na igreja, o que nós devemos fazer? Sinergia. Nós precisamos como corpo nos unir e orar, pedir para que o Espírito Santo venha com fogo e cure aquela pessoa. Então a igreja do Senhor, ela anda e ela se movimenta em sinergia, juntos, né? E sinergia tem tudo a ver com intensidade. Porque se você está junto, você soma forças e aquilo se torna mais intenso. Precisamos como casa ter mais sinergia. Isso ajudará toda a comunidade da fé a avançar nos ciclos de Deus para as suas vidas. Então, às vezes, o coletivo não beneficia apenas o coletivo, mas ele dá um start individual na vida das pessoas que estão inseridas nesse processo. E isso traz bons frutos, né? E se tratando de sinergia, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 6, do 19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21.
E diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E no dia do meu aniversário, eu sempre pergunto, para Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu acho engraçado, não sei se é porque meu aniversário é no final do ano, mas eu sempre vejo que Deus muda o ciclo ou próximo à data do meu aniversário. Parece que algumas coisas viram assim, parece que Deus vira uma chave na minha vida todas as vezes que eu completo um ano, literalmente, muda tudo, a configuração muda. Quando chega novembro, assim, eu já fico esperando, já fico orando. Meu Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Porque geralmente Deus sempre muda o ciclo, né? E Deus me falou sobre isso, principalmente nesse versículo. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse versículo fala de finanças, mas aquilo que Deus ministrou comigo não tem tanto a ver com as finanças. Não tem, Mas eu quero focar aqui em outra coisa. Quando eu fui pensar assim, essa palavra tesouro. Tesouro é algo de valor. É algo valioso, E eu fiquei pensando, meu Deus, o que são esses tesouros? E esses tesouros muitas vezes são a recompensa de cada ciclo que nós vivemos. A cada ciclo que nós vivemos, nós temos uma recompensa. Por mais difícil que seja o ciclo, quando você chega no final, você fala: eu aprendi isso. Eu me tornei melhor nisso. E essa é a recompensa. Por isso que ele fala: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Quando você é amadurecido no seu caráter no final de um ciclo, a traça e a ferrugem não podem destruir isso. O ladrão não pode te roubar isso. É como conhecimento, Eu sou professor nas horas vagas. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Olha, vocês estudem, porque conhecimento ninguém toma de você. E quando nós vencemos um ciclo, Deus nos entrega algo. Deus nos torna mais preparados. É como se nós estivéssemos em uma guerra e tivesse várias fases, vários níveis, e a cada nível seu general vem lá e te dá um novo item e te torna mais equipado para o nível seguinte. E esse tesouro também fala, quando ele fala assim também: onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. E eu comecei a me perguntar, meu Deus do céu, onde que está meu coração? E isso fala também sobre nós colocarmos o nosso coração nas coisas corretas. E ainda me perguntando sobre o que são esses tesouros. O que Deus falou comigo, falou assim: são as coisas preciosas que adquirimos na caminhada. É aquilo de precioso que eu carrego. É a minha palavra. Então, se você não tem um tesouro, agora você tem. É a sua palavra. É a sua história de vida. É aquilo que Deus decretou para você quando Ele te formou, quando Ele te gerou. Então, esse é o nosso maior tesouro. A palavra liberada de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, esse é o nosso maior tesouro. A palavra que Deus liberou sobre nós. Nós precisamos colocar o nosso coração na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida e fluir a partir dela. Quando fala sobre fluir a partir dela, é você se mover em cima dessa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, que eu vou ser médico. Você, não vou, pastora. E
esse ano de 2019 foi um ano que eu me movi sobre essa palavra. Essa palavra se cumpriu? Ainda não. Mas eu estou fluindo nessa palavra. Eu estou me movendo para que ela aconteça, para que ela se realize. E o que eu precisei fazer? Estudar. E o que eu vou continuar precisando fazendo? Estudar. Então, se você tem uma palavra de Deus, você precisa se mover. Essa palavra foi liberada sobre a minha vida em 2013. E muitas vezes eu questionava Deus por que eu nunca havia passado. Mas eu nunca tinha me dedicado o suficiente para aquilo que Ele me chamou para fazer. E a partir do momento que eu comecei de todo o meu coração a buscar isso, eu sinto que Deus tem me movido para estar mais perto disso, sabe? E muitas vezes nós esperamos que Deus faça as coisas cair do céu. E a gente não se move nem um passo para que as coisas aconteçam. Se você tem um chamado para uma nação, cara, você devia estar fazendo inglês faz dias. Eu, em nome de Jesus, vou começar a me programar para fazer inglês. E nós precisamos nos mover sobre as palavras de Deus sobre nós. Se hoje eu estou no ministério de louvor da igreja, é um chamado de Deus para a minha vida, o que eu preciso fazer? Elencar aquilo como um tesouro para o meu coração. Se você está no ministério de dança, você precisa elencar aquilo como um tesouro no seu coração. E quando ele fala assim: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se seu coração está naquilo, se você está naquilo de todo o seu coração, com certeza você vai conseguir fluir mais. Você vai conseguir fluir nessa palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Então, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu acredito que isso é muito preciso para nós vivermos os ciclos de Deus. Porque eu vou deixar uma tarefa de casa. Você vai pegar no seu caderno e você vai elencar quais os tesouros que existem dentro do meu coração, que eu preciso focar neles nesse ano de 2020. O que eu preciso focar mais nesse ano de 2020? Eu já sei quais são os meus. Se estudar para passar para medicina, eu preciso focar aqui no ministério de louvor. Então seja intenso nas coisas que você já faz parte e entende que isso é propósito de Deus para a sua vida. Isso vai te ajudar a não desviar do ciclo, a não desviar do caminho. Então, se você percebe que algo não faz parte do propósito de Deus para esse tempo, comece a se desapegar dessas coisas e comece a intensificar todas as suas forças naquilo que é o plano e o propósito de Deus para a sua vida nesse ciclo que está se iniciando. Amém? Estou acabando, gente. Eu vou ler rapidão aqui, Colossenses 3, 23. Você pode anotar. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Minha Bíblia tem a letra pequena e eu sou um pouquinho bom da vista. Fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, tudo o que você for fazer nesse novo ciclo, que você entende que é para o Senhor, faça de todo o seu coração. Coloque todo o seu coração naquilo. Não gaste suas energias com aquilo que não faz parte desse ciclo que Deus está abrindo nesse novo ano. Deposite todas as suas energias naquilo que Deus tem falado para você. Se mova a partir daquilo que Deus tem falado para você e deixe as coisas que não fazem parte desse novo ciclo. Elenque, você vai anotar as coisas que você entende que é de Deus para viver nesse novo ano e vivê-las com mais intensidade.
Não seja um espectador mais um ano. Entenda o ciclo de Deus para a sua vida e comece a vivê-lo. Você tem que parar de ser um espectador. Nós, né? Eu também. Às vezes a gente olha para o próximo e vê a pessoa avançando, 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 avançando. E a gente ficando no mesmo lugar, na mesma rotina. Então não seja mais um espectador. Mas entenda o seu plano, o seu propósito e flua nisso. E por último, Eclesiastes 7:8. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Essa é uma palavra que eu gosto muito. Que diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E eu anotei aqui: o fim dos ciclos é melhor do que o seu início. Quando você chega no ápice do seu ciclo, que você vê, cara, eu consegui. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. E o fim dos ciclos é melhor do que o início. No início você luta para entender, você luta para compreender. Deus, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer. Mas quando você passa por aquele ciclo e você consegue alcançar aquilo que Deus tinha escrito para você, você olha para trás e fala: o fim dos ciclos é melhor do que o seu início. Amém. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar.